tá? Eu acho que ele já deu sinal ali de ok. Então, eu queria dar, primeiramente, boa noite a todos e a todas. É um prazer tê-los aqui conosco, nesse webinar SBEB, em homenagem ao Cândido Pinto de Melo, que, sem dúvida, foi um dos responsáveis pela criação do SBEB e por manter esses laços com essas pessoas especiais que aqui estão. Então, é sempre bom a gente relembrar a memória aí dos líderes e das pessoas que contribuíram positivamente, inspiraram nós a chegarmos onde estamos. Então, eu estou aqui como secretário da SBEB, estou ajudando aí na condução desse evento, e eu queria passar a palavra rapidamente para o Hélio, para ele dar as boa noite a todos os convidados. Hélio, está contigo. Bom, boa noite. Boa noite, amigos. Aqui tem muita gente, amigas de muitos anos, né? A gente, sei lá, se conhece há mais de 30 anos, certamente, né? E, como o Fernando colocou, hoje a gente vai lembrar uma figura ímpar que foi o Cândido, uma pessoa muito doce, e só dar boas-vindas a vocês, deixar que os convidados contem as histórias, mas eu estou aqui a todo ouvidos, e é isso. Bem-vindo a todos. Muito bom, Hélio. Então, quando nós concebemos esse evento, né, a gente pensou em trazer pessoas. A ideia a gente, claro, não tem como dissociar. O Cândido foi uma pessoa que teve muitas contribuições relevantes em diversas áreas, e então ele atrai os diversos públicos. Mas aqui, dentro desse contexto, a gente gostaria de relembrar várias dos feitos, dos legados, dos exemplos. Muitas vezes o potencial que um grande líder tem de inspirar as pessoas e transformar, às vezes é muito maior do que aquela contribuição, uma pontual que ele faz individual. Mas no caso do Cândido, ele foi uma pessoa que conseguiu, pelo exemplo dele e por sempre conseguir ressignificar, por mais difíceis que fossem os momentos, as jornadas que ele estava vivendo, atribuir um significado, atrair pessoas a olhar para uma causa maior, focar no desenvolvimento dessas pessoas e conseguir, de fato, impactar e transformar realidades. Então, dentro desse contexto, a gente procurou primeiro as pessoas que trabalharam diretamente com ele ali no INCOR, para começar a contar essa história, né? O bonito desse momento vai ser ouvir a todos. E aí eu vou passar a palavra para os três que vão estar aqui quando vocês viram no anúncio, é o Lincoln Moura, o Humberto Taquinardi, o Marco Antônio Gutierrez, que todos trabalharam ali no serviço de informática, tiveram à frente do serviço de informática, vamos dizer assim, uma das principais criações do Cândido na época, né, lá no INCOR. Eu também tive a oportunidade de passar lá pela unidade de pesquisa e desenvolvimento, como Marina, Sérgio também chefiou a unidade, está aqui, Cláudio. E também é interessante ouvir de quem viveu com ele. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas como morador de Recife e também por ter vivenciado tudo isso, conheço bem um pouco do legado que o Cândido deixou. E também queria aproveitar o momento para destacar, a gente tem aqui a presença do Celso, da Lúcia e de outros familiares do Cândido. Então, a gente viu na inscrição. Então, eu gostaria que esse é um momento muito especial para todos. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Lincoln, Humberto, Marco, para que eles conduzam, mas aí depois a gente vai abrindo a palavra mais para o final, para a gente ouvir das pessoas que estão aqui, depoimentos, causos, coisas que forem falar, para a gente mediar e garantir certa fluidez nessa fase inicial. Se vocês tiverem qualquer comentário, qualquer coisa para colocar, vocês podem usar o chat, eu vou estar monitorando o chat e vou estar atento a isso, tudo bem? Então, muito obrigado novamente a todos. Esse momento aqui é muito mais para vocês, tá? Então, fico muito feliz em saber que vocês estão aqui e que a gente vai conseguir deixar esse momento registrado para a eternidade. Lincoln, passo a palavra para você. Muito obrigado. Obrigado. Eu vou compartilhar minha tela, que eu tenho algumas poucas coisas para apresentar, muito pouca coisa mesmo. E Host Disabled Participant Screen Sharing. Eu não consigo compartilhar minha tela. Deixa eu... Como é que eu faço?
Nem pensamos em testar Não, isso. eu vou te colocar como co-host. Eu vou colocar vocês como co-host. Tá bom. Eu tinha olhado nas instruções, achei que já tivesse, mas não testamos. Não, isso não, Rapidinho. você não tem culpa de nada. Tranquilo. Veja se como co-host consegue. Se não... Consigo. Bem, vocês estão vendo minha tela? Sim. Estamos. Sim, tá bom. Bom, em primeiro lugar, é assim. Para mim, hoje é um momento de festa e é um momento de expressar gratidão, né? Eu tenho uma enorme gratidão para toda a comunidade de engenharia biomédica e da informática em saúde que me acolheram esse tempo todo. Eu tenho uma enorme obrigação, uma enorme gratidão que eu nunca consegui mostrar direito para os colegas da COP, né? A COP foi absolutamente fundamental para o meu desenvolvimento. A COP me deu uma profissão, né? A COP, quando eu saí da engenharia elétrica, engenharia eletrônica, eu não tinha uma profissão. Quem me deu a profissão foi a COP, né? E nós tínhamos naquela época, eu trabalhava num monstro desses aqui, que era o PDP-12, que era uma máquina de 16 kilobytes de memória, né? 16 kilobytes de memória, mas que tinha qualidades importantes de processamento, que fazia processamento online, tempo real, tudo mais. E só para vocês terem uma ideia, né, da questão dos volumes, foram vendidos, na época, 712 PDP-12 em todo o mundo, né? Então, essa época foi muito importante para mim. Eu tive um enorme suporte dos colegas da COP, particularmente do Fernando Infantozzi, do Rony, do Caprihan, e do Newton Bedrecker, e o Flavinho estava voltando do exterior, o Ronnie estava voltando do exterior, então foram pessoas, o Ronnie chegou a tempo de participar na minha banca, mas tem uma enorme e muitas vezes escondida gratidão que eu tenho pelos colegas da COP, né? Da mesma forma, essa gratidão também se estende aos colegas da engenharia biomédica, né? Eu fui presidente da SBEB de 89 a 91, porque era a minha área, foi o que eu virei, né? Foi a formação, foi onde me qualifiquei. Então, tenho volto a dizer, grande gratidão por todas as pessoas e por toda essa comunidade que me apoiou. Bem, logo depois do mestrado, né, eu fui trabalhar no Encore e a gente tinha, como disse Humberto, tinha 4 computadores HP 2100, cada um deles com 512 megabytes de memória. A unidade de disco rígido era deste tamanho assim, né, e ela cabia 10 megabytes de armazenamento. Ou seja, é uma transformação brutal entre o que a gente virou e o que a gente tinha na época que a gente tem hoje. Mas isso aqui é legal, porque isso aqui queria me trazer pelo seguinte: eu fui felizardo, né, de que eu acabei meu mestrado, foi em 5 de julho que eu defendi tese, 5 de julho de 79. Em 2 de agosto de 79, eu estava trabalhando no Encore, né? O Cândido tinha sinalizado que precisava de gente de São Paulo, então um ex-colega, Tito Marini, e eu fomos para trabalhar no Encore. Só tinha bolsa, na época, uma bolsa do professor Fúvio, e eu aderi à bolsa, fiquei lá 8 meses, até que em março de 80 eu acabei sendo contratado para trabalhar com o Cândido, né? Então, eu fui o primeiro, na época era o Cândido, eram o Cândido e 3 técnicos, e eu comecei a trabalhar com o Cândido ali, então, desbravando. Para mim era um universo completamente distinto do que é o que a gente tinha no momento, e era um lugar em que as pessoas me perguntavam: o que você veio fazer aqui? Você veio consertar radinho de pilha, né? O que engenheiro veio fazer no Instituto do Coração? E, claro, a gente precisou desbravar essa coisa toda, e aí, felizmente, chegaram mais pessoas, foram chegando, né? Chegou primeiro o Sérgio Furui, que veio assim, 1 ano depois, acho que setembro, talvez, de 80, já chegou o Sérgio Furui, depois vieram Humberto, vieram Marina, vieram um monte de outras pessoas, a Silvia Sirota, que eu vi que estava por aqui também, né? Então, são pessoas aí que foram criando uma unidade e foi crescendo essa história. Mas sempre sob a liderança destemida, né, do Cândido, né? Então, o Cândido foi a pessoa que foi capaz de transformar esse
conjunto de conhecimentos e de entendimentos, né? Ele foi o cara capaz de aglutinar isso e transformar isso numa coisa maior, né? O Cândido, mesmo porque, né, quer dizer, ele tinha limitações físicas que nunca o impediram de nada, né? Esse Wordle, que vocês estão vendo aqui, essa nuvem de palavras aqui, foi uma coisa que eu criei com as lembranças que eu tenho do Cândido, né? Número um senso de justiça enorme, né? O afeto, acima de tudo, um afeto enorme por tudo e por todos, né? Uma determinação sensacional, uma competência, uma facilidade de lidar com pessoas, né? E de juntar essas pessoas para que a gente fosse capaz de crescer, sempre apresentando um novo desafio, e mesmo desafios que para eles eram muito difíceis de serem cumpridos, porque requeriam movimentação, requeriam andar para lá e para cá, requeriam coisas que para ele eram muito difíceis, mas que nunca o impediram, né? Eu vi o Cândido na hora do almoço, ele ia almoçar em casa, ele ia sozinho, vai para aquela, ele tinha uma caravan, vai na caravan, pede para alguém, sai da cadeira de roda, entra no automóvel, passa a cadeira de roda para trás, quer dizer, era uma coisa assim, e ele fazia isso regularmente, nunca foi um impedimento para ele tal a determinação dele, né? Ao mesmo tempo, ele era assim uma pessoa que tinha uma capacidade de motivar as pessoas, né? Um senso de amizade, né? Uma coragem, a coragem dele, claro, né? A coragem dele o levou a ser baleado em Recife, como ele foi, que alguém conhece a história melhor do que eu nunca a conheci tão bem, né? E assim, e o afeto dele tão grande, né? Que ele se tornou, então, o pai, ele e a Joana se tornaram os pais tanto do Bruno como da Nana, né? Eu acredito que pelo menos o Bruno esteja aqui e queria deixar o meu abraço para eles, tanto para a Nana quanto para o Bruno, o abraço pessoal de que a gente nunca mais voltou a conversar, porque a vida às vezes nos leva a caminhos que nos engole, né, na sua labuta, na nossa necessidade de atender as coisas mais básicas da vida, né? Mas então a conviver com o Cândido foi uma experiência incrível, né? Ele favoreceu o meu doutorado na Inglaterra, depois favoreceu o doutorado do Sérgio, apoiou o doutorado do Marco, apoiou o Humberto em várias coisas que foram necessárias, né? E então a lembrança do Cândido é uma lembrança muito cara para a gente, né? E ele morreu muito jovem, morreu em 2002, né? E muito jovem porque por coisas ele poderia ter vivido muito mais do que ele viveu se não fossem todas as circunstâncias, né? Eu vou mostrar alguns poucos slides que eu confesso eu juntei ao longo da semana e que eu espero não ter roubado o slide de ninguém, né? E assim, eu também quero dizer assim, olha, se nessa minha fala de hoje, né, ela é de reconhecimento, né? Como o reconhecimento à SBEB é um reconhecimento importante, porque a SBEB não foi só a COP, né? Eu até me lembro de um momento engraçado em que eu saí pela SBEB para fazer propaganda da SBEB e eu fui à Unicamp, né? E fiz propaganda dentro da Unicamp, eu fiz propaganda de como ir para a COP, uma coisa impensável, que para mim é impensável, jamais a faria de novo hoje, né? Mas assim, então assim, é um envolvimento muito grande, foi muito relevante para mim toda a participação em engenharia biomédica, e o Cândido foi a pessoa que ajudou, não, que criou o grupo, que construiu o grupo, que depois virou um grupo importante em processamento de imagens médicas. Eu vou passar algumas poucas imagens aqui só para completar a minha fala e a devolvo para o Fernando, né? Aqui isso aqui é bem começo, isso aqui é 89, 88, não, desculpa, antes disso, é 80, né? 79, 80, 81, o Humberto estava chegando no INCOR e o Paulo Costa Ribeiro, da PUC no Rio de Janeiro, desenvolvia projetos junto com a gente em magnetocardiografia, que, se não me engano, foi tema abordado pelo Humberto na sua própria dissertação de mestrado. Aqui o Cândido já com o VAX, né, anos depois, já próximo ao VAX, né, se eu não me engano. Aqui uma foto que eu gosto muito, porque mostra, né, isso aqui é de 92, olha, o Cândido com o Bruno pequenininho,
Nós estamos no sítio do Cândido comemorando. Aqui é o Cândido lendo Java, né? Imagina só as coisas que a gente fazia na época. E aqui uma foto do Cândido que eu gosto muito, porque tem a cara dele, né? Essa é uma das melhores lembranças que eu tenho do Cândido com essa cara, com esse cabelo mais comprido e com essa presença, assim, com esse olhar que ele tinha e que a gente respeitava muito, gostava muito. Tem 1000 histórias para contar, mas eu vou deixar outros contarem algumas delas antes. Aqui o Cândido e a Joana, né, no sítio, num momento de festa, muito legal mesmo, num grande momento de festa, e a Joana também já nos deixou, infelizmente, né, mas a lembrança dos dois juntos é uma lembrança muito grande. Cansamos de ir, eu cansei de ir, Humberto também foi, Sérgio também foi, cansamos de ir à casa deles para almoçar, para conversar, o que fosse, né, e a gente ia ao sítio dele também na Aldeinha da Serra. E, finalmente, aqui uma foto, né, da Ana brincando com ele, e ele ali mostrando a força do seu bíceps, né? Essa foto é muito emocionante para mim, porque não era aí que estava a força do Cândido, né? Apesar dele brincar com esse muque que ele faz, a força do Cândido estava na sua cabeça, na sua motivação, na sua personalidade, na capacidade de entender os outros, né, e na capacidade de juntar competências para transformar o mundo. Cândido, sentimos saudade de você, né? E agradeço muito à SBEB ter dado essa oportunidade da gente, ao Fernando em particular, ao Sérgio Furui, que passou um monte de informação para o Fernando para montar esse evento, e assim, sou todo agradecimento aos colegas aqui presentes, e sei que estou em falta com a SBEB, porque eu sumi bastante do ambiente, mas eu sinto falta também. Grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção. Nós agradecemos, Lincoln. E a vida tem seus caminhos, assim, você trouxe muitas contribuições para a temática da área, pela SBIS, pela informática, pela IMEA, né? Você é um cara que tem muitas contribuições, acho que muito mais de por onde a gente está, vamos dizer, do nome da sociedade, o trabalho que é feito, ele importa muito mais. E a gente sempre tem que olhar para frente. Acho que a gente, com certeza, vai querer, assim, criar oportunidades de ter pessoas como você contribuindo com a SBEB. Humberto, Marco, como preferirem. Talvez, se for seguir a ordem cronológica, o Humberto chegou um pouco antes, né, do que o Marco lá. Mas deixo a cargo de vocês, como vocês preferirem. Marco, acho que por senilidade, não por senioridade, eu vou falar alguma coisa agora. Até porque eu estou realmente emocionado de ver as pessoas aqui juntas, para celebrar. Eu acho que é isso, né? Celebrar uma pessoa que transcendeu tanta coisa e deixou tanta coisa para nós, né? Lincoln, eu vou aumentar um pouco o vocabulário que você colocou no seu Wordogram. Eu acho que eu preciso incluir a generosidade naquele slide. Eu preciso incluir respeito e eu preciso incluir principalmente humildade, mas não aquela humildade rasteira, a humildade dos grandes, aquela humildade nível Gandhi, assim, que faz com que as pessoas consigam, com toda a simplicidade, passar as mensagens mais complexas, os maiores ensinamentos, e liderar, no bom sentido, liderar sem ser líder, sem declarar liderança. E eu acho que isso é uma coisa que o Cândido representa para mim. E eu acho que cada um de nós aqui vai acrescentar mais palavras, assim, mais adjetivos, porque é impossível descrever uma pessoa tão grandiosa quanto o Cândido foi para todos, sem usar todos os bons adjetivos possíveis e imagináveis. Então, mas, enfim,
o Lincoln falou uma coisa que é interessante, como as pessoas veem com óticas reversas, às vezes, as coisas, né? Quando eles entraram no INCOR, eles se sentiram invadindo o ambiente e as pessoas, o que vocês, engenheiros, estão fazendo aqui, né? Quando eu pus o meu pé dentro do serviço de informática médica pela primeira vez, a minha sensação foi a reversa. Foi o que um médico está fazendo aqui no lugar de engenheiro. E isso é uma coisa muito bacana, porque o Cândido ele conseguia ser aquela ponte que fazia com que as pessoas cruzarem de um lado para o outro fosse absolutamente natural. E não são muitas pessoas que conseguem fazer isso. A gente demorou tanto tempo, enquanto sociedades plural, para aprender a importância da colaboração e de time, de formar modelos de cooperação, e nós perdemos algum tempo, infelizmente, mas isso é aprendizado, claro, nos debatendo com brigas de território, enquanto o nosso verdadeiro desafio era muito mais interessante, muito mais importante do que isso. E o Cândido, ele sempre foi aquela coisa que ficava chamando a gente de volta e falando, gente, não dá para perder foco do alvo. E o alvo não é discutir se o território é azul, vermelho ou amarelo. O alvo é a gente conseguir fazer alguma coisa pela saúde, pela medicina, pelas pessoas, finalmente, né? E pessoas sempre foram as coisas. O Lincoln colocou muito bem essa questão. Era tudo sobre pessoas. Ele fazia as pessoas se comunicar. Ele fazia com que a gente se sentisse sempre bem, mesmo quando estava tudo duro, porque não dá para chegar aqui e falar que era tudo um mar de rosas todo dia. Não, a gente teve dias muito, muito ruins e muito duros. Mas tinha aquela coisa aquele conforto de saber que o Cândido estava lá. Eu, pelo menos, tinha essa sensação, e eu sei que eu divido isso com as pessoas que viveram no dia a dia mais próximos do Cândido. Então, e ele falava algumas coisas daquela sabedoria, ele transmitia as coisas, às vezes. Eu me lembrei, ao longo dessa semana, de algumas coisas. Por exemplo, o Cândido, ele repetia algumas coisas como quem parte, reparte, fica com a melhor parte. Que é uma coisa que boba, mas é verdade. Que eu me lembrava, ele falava que quem repartia não ficava com a parte, né? Tinha que o outro escolhia o pedaço, né? Ele adorava e amava o Recife dele, né? Ele ficava, quando juntava ele e o George Washington, que era o diretor da farmácia durante muito da farmácia, né? Ou do laboratório. Agora eu já estou meio farmácia, né? Os dois juntos, eles conseguiam ficar contando causos assim durante 24, 48 horas seguidas, né? E eles tinham muita coisa em comum. E era como ver uma disputa, aqueles duelos bacanas de sabedoria, de poesia, de ensinamentos, né? E aí uma delas era aquela coisa voltando para Recife, de que a cidade de Recife era onde o rio Capibaribe onde nasce o Oceano Atlântico, né? Onde nasce o Oceano Atlântico. Eu ainda tenho essa coisa na cabeça por causa de quantas vezes a gente ouviu essa história. Mas era realmente aquela coisa ele morava no país, né? Ele tinha um coração, certamente, uma parte em Recife. A experiência dele do Rio, ele sempre trazia de volta para a gente o tempo todo.
E São Paulo é onde provavelmente ele passou a maior parte do tempo profissional, então também tinha o lado... Então, o lugar do Cândido é o Brasil inteiro, né? A outra coisa que me traz uma memória muito emocionante é uma oportunidade que eu tive de ver o Cândido ver pela primeira vez um ônibus se abaixar para ele poder entrar sozinho, sem ninguém precisar ajudar. Isso aconteceu na cidade de Nova York, lá para trás, e a emoção do Cândido emocionou todo mundo que estava junto. Uma coisa simples, né? Mas ver o ônibus se abaixar para ele foi um momento especial, muito especial. Enfim, eu tenho uma foto aqui, porque a outra que eu tinha, o Lincoln já mostrou. Mas ele avisou que podia ser que tivesse repetido. Então, e é do mesmo evento que tem aquela foto dele com a Joana. E eu gosto muito também dessa foto, porque é a cara do Cândido repetida, só que numa foto diferente. E realmente ele faz muita falta, gente. Eu acho que isso todo mundo sabe. Mas ele conseguiu, com essa coisa dele de respeito, ele formou um grupo. Eu acho que a gente está falando de sociedades, né? A gente está celebrando hoje uma pessoa que deixou uma trilha de profissionais, de estruturas que pouca gente fez. E isso é uma coisa que não é muito repetida. Eu queria enfatizar isso aqui. Todos nós que tivemos o privilégio de estar com o Cândido, por causa dessa generosidade dele, de não fechar, de abrir as portas para a gente, ele sempre estava abrindo as portas. Todos nós tivemos excelentes oportunidades e ele nos ajudou a aproveitar essas oportunidades. E hoje nós estamos aqui, olha, eu acho, todos nós temos muito orgulho de estar onde estamos, e não é nada especial, mas, sem dúvida nenhuma, contribuindo para essas áreas conjuntas de conhecimento que formam essa miscelânea, que são essas tecnologias todas, e métodos, e ciência voltada para a área da saúde. E é uma pena que a gente não conseguiu chegar rápido o suficiente para prolongar a vida física do Cândido. Mas, sem dúvida nenhuma, o que ele deixou vai ajudar, já ajuda e vai ajudar muita gente a poder ter esse privilégio no futuro. Então, eu vou parar por aqui e passar a bola para o Marco, que não foi o seguinte, porque o Sérgio não pode ser esquecido nessa sequência, mas como o Marco é que se voluntariou para falar, eu vou passar o bastão para ele. Bom, boa noite a todos. Um grande prazer encontrar os colegas aqui nesse momento tão especial, né? O Cândido, ele foi uma pessoa muito importante para todos nós. Para mim, foi ele que me deu o meu primeiro emprego. Isso eu não vou esquecer. Eu era um garoto que estava no 5º ano de engenharia e fui pedir estágio no INCOR. E o Cândido me deu o estágio. Obviamente, ele falou, olha, você venha porque você quer, porque eu não consigo, nesse momento, te dar nenhuma bolsa. Se você quiser, você fica. E lógico que eu aceitei, porque depois que vi toda a estrutura que o Cândido tinha montado, era a minha oportunidade enquanto carreira. E acho que de adjetivos do Cândido, a gente pode ficar o resto da noite falando aqui, cada um vai lembrar de um adjetivo, mas acho que para mim é persistência. O Cândido, ele era persistente, ele não tinha nada que detivesse o Cândido. Todos nós sabíamos dos inúmeros problemas de saúde e isso não impedia
de pegar um avião, ir até o CNPq ou a FINEP, conseguir recursos para o laboratório, para o serviço de informática. Todos nós sabemos que, além da competência técnica, de ter militado na engenharia biomédica, na informática em saúde, o Cândido tinha inúmeras atividades sociais, humanitárias. Ele foi presidente do Sindicato dos Engenheiros em São Paulo. Eram atividades que consumiam todo o espaço, todo o tempo dele fora da instituição, fora do INCOR. Na minha vida, eu não vi ninguém que tivesse tanta disposição, com todas as limitações, para atuar tecnicamente com a competência que ele tinha e exercer essas atividades extras sociais. Acho que isso a gente não pode esquecer, né? Nenhum de nós certamente conseguiria fazer o que o Cândido fez, nem que se não tivesse os problemas de saúde que ele tinha. Então, eu acho que persistência, para mim, é um adjetivo que marcou o Cândido. O Cândido também foi um idealizador de grandes projetos, né? Foi citado aqui o projeto de magnetocardiografia, né, junto com a PUC do Rio, mas quando eu cheguei no INCOR, tinha um leito do INCOR destinado aos exames de eletrocardiografia. Então, o INCOR reservou um leito, um quarto, né, para todos os experimentos. Ninguém fazia isso no país. Cândido também implantou todo o serviço de marca-passo do INCOR, ou melhorou a qualidade do serviço de marca-passo do INCOR, um projeto que chamava Cenicamp, né, que financiou várias pesquisas nossas. Cândido também teve uma atuação importante com um laboratório no INCOR, o laboratório lá do professor Krieger, né? E quando eu cheguei no INCOR, eu queria trabalhar com processamento de imagens. Era a minha intenção enquanto aluno. Aí ele falou, não, olha, processamento de imagens não dá nesse momento, mas eu tenho um problema aqui. Acabou de chegar um computador aqui, um PC, e a gente precisa ligar esse PC no laboratório do professor Krieger e fazer a aquisição de 24 horas de sinal de pressão arterial, e precisa processar esses sinais. Então, essa foi a missão que o Cândido me deu, e aí é que eu comecei a minha carreira. Então, estou bastante emocionado, né? Eu acho que é isso, pessoal. Excelente, excelente, Marco, Humberto, Lincoln. Silvia, Sérgio, e acho que agora a gente pode, Marina, sim, o Celso está aqui também, o Celso, Lúcia. Eu acho que a gente pode abrir agora para ouvir também de outras pessoas que aqui estão, que queiram contar um pouquinho aí de caos, ou de contar um pouco de como foi importante, de como o Cândido impactou positivamente. Silvia Sirota, quanto tempo, que saudade. Ei, Fernando, saudade de todos vocês. Muito tempo não vi o Lincoln, Furui, querido Furui, né? Meu Inhô, que é Humberto, assim que eu o chamo. Que saudade de vocês, que coisa boa, Claudinha. Então, assim como o Marco, um dia eu fui visitar uma colega minha da física, a Débora, que trabalhava com Cândido, e a Débora estava indo para a Inglaterra, e eu fui chamada, né, pelo Cândido, ela me apresentou, e ele virou para mim e falou, você não quer ficar no lugar dela? Aí eu entrei como aprimoranda na turma seguinte do Marco, e aí meu primeiro emprego também, e o Cândido sempre foi uma pessoa que transbordava amor, carinho, ele era incapaz de falar com você sem tocar no seu braço, te dar um bom dia, né? A gente até brincava que ele tinha a língua de sapo, que a gente passava na porta da sala dele, ele, Sirota, já vinha perguntar alguma coisa. Então, passar na porta da sala do Cândido era um perigo. E eu convivi
muito, muito, muito com o Cândido, tive esse prazer, né? Paixão, chamava ele de Painho, e a Silvia Marina da secretaria de Mainha. Era a minha dupla dinâmica. Então, assim, tenho uma profunda gratidão, profunda, infinita, e um amor infinito por ele, né? Que sempre estivemos muito juntos em eventos, em congressos, em restaurantes, momentos de grandes conversas de todos os assuntos, me levou até em reunião do PT. Então, assim, Candinho mora no meu coração forever. É isso aí, gente. Um beijo para todo mundo. Muito bom, Silvio. Celso? Se o Celso... Bom, boa noite a todos. Eu sou Celso, irmão de Cândido. Obviamente, se vocês estão emocionados, imagino nós da família. Eu queria agradecer enormemente. Primeiramente, é um prazer rever Lincoln, Flavinho, Humberto, tanta gente que há tanto tempo a gente não tem contato, e dizendo o agradecimento a todos vocês por essa homenagem. Eu fiquei pensando aqui, antes mesmo de aparecer aquelas palavras, a melhor definição para Cândido, meu irmão, é generosidade. E vocês reconheceram isso. E eu só queria dizer que há muito tempo eu ouvi comentário que as pessoas têm duas mortes. A morte física e aquela morte quando ninguém mais se lembra, a pessoa simplesmente perdeu-se na poeira da história. Pois as pessoas verdadeiramente grandes não têm a segunda morte. E a prova, quase 20 anos depois da morte de Cândido, vocês espontaneamente fazem essa homenagem e os amigos relembram as histórias. E eu só queria, então, em nome da família, dar o meu testemunho que realmente tudo que vocês disseram eu concordo e assino embaixo. Apenas uma pequena correção, Fernando. Recife é uma cidade pequena, porém decente, onde o rio Capibaribe se junta ao Bibiribe para formar o Oceano Atlântico. E isso é uma das outras definições de Cândido. Então, com isso, eu queria me despedir de vocês, mais uma vez agradecer enormemente e muito obrigado. Nós te agradecemos, Celso. Marina? Oi, boa noite a todo mundo, né? Muito bom ver vocês aí que eu não vejo há algum tempo, né? Pessoal em casa e tudo mais. E muito legal também para poder falar do Cândido, né? Como todo mundo já disse, quer dizer, eu não vou contar a história de quando eu entrei, que é muito parecida com a da Silvia, com a do Marco. Eu me lembrei de uma história quando Humberto estava falando sobre humildade, lá pelo começo para o meio da década de 90, resolveu fazer doutorado, na mesma época que eu. E nós íamos para Campinas, se o Eduardo ainda estiver por aí em algum lugar, e nós íamos para Campinas. Oi, Edu, que até falaram, não, ele poderia simplesmente apresentar, fazer, né? Não, ele ia, a gente ia, nós íamos em 5 colegas da medicina nuclear, íamos no carro dele, ele ia lá, a gente brincava que ele tinha mão de chumbo, que ele ia a 160, 170, e eu me lembrei particularmente, a gente foi fazer um curso que era de modelagem de sistema, modelagem matemática de sistema cardiovascular, e o professor, eu não lembro o nome dele, quem era na época, era novo ainda, ele era recém-professor, e quando ele viu o Cândido, ele entrou em pânico, ele falou, eu não vou dar aula com o doutor Cândido, ele chamava de doutor Cândido, né? Eu não vou dar aula com o doutor Cândido aqui. E o Cândido, meu filho, não faça assim, daquele jeito, né? Meu filho, eu vou ficar quietinho aqui no meu canto, e você dê sua aula, eu estou aqui para fazer o seu curso. E ele ficava lá na frente, na cadeira, às vezes parecia que ele estava dormindo, que de repente ele levantava assim, sacava alguma coisa brilhante, que foi uma coisa, eu acho uma palavra que ninguém falou, ele era brilhante.
Ele sacava, assim, do nada, uma coisa brilhante. E depois da aula, a gente tinha listas de exercício, ele, como qualquer aluno de 20 anos, ia lá fazer lista de exercício com a gente. Quer dizer, é a humildade, como disse Humberto, quer dizer, não tinha aquela, não preciso fazer essa lista, né? Ele não precisaria fazer. Ia lá fazer a lista, e também, no meio da lista, vinha ele com aquelas ideias brilhantes que eu olhava e falava, nossa, da onde saiu isso, né? Então, é uma figura que mora no coração da gente para sempre, né? Eu acho que, se todos não sabem, alguns devem saber que a gente tem uma plaquinha dele, uma placa, nossa sala de reuniões, ela tem o nome dele. Toda vez que eu entro, eu olho para lá e me lembro dele, que a sala dele é naquela região, né? Naquele pedaço onde é. Então, é uma figura que está lá, a figura dele persiste, assim, está sempre lá, e mora no coração de todos nós, né? É isso. Muito bom. Engraçado, eu também, assim, todo mundo chegou lá primeiro em cor, é uma coisa que ficou no meu tempo também foi assim, também passei por isso. Está aberta a palavra, pessoal, quem quiser. Fernando, eu gostaria de contar um caso. Por favor. Eu acho assim, ele tem um aspecto triste, mas ele é muito engraçado e mostra muito a dinâmica do Cândido, né? O Cândido, como não podia deixar de ser, ele foi uma liderança no movimento dos deficientes, né? E o movimento dos deficientes junta todos os deficientes que você puder imaginar. Tem cego, tem surdo, tem mudo, tem gente na cadeira de roda, tem de tudo, né? E ele, obviamente, era uma liderança representativa no movimento. E ele dizia assim, gente, e aí é legal, porque assim, é o lado B, que a gente nunca, se tudo der certo, a gente jamais vai chegar lá, né? Mas ele dizia assim, cara, a gente vai em reunião do movimento dos deficientes, e aí a gente faz uma votação, e aí a gente diz, levanta a mão quem é a favor. Os cegos não veem. E então os cegos são imensamente desconfiados do que a gente vota. Então a gente tem que ter um retrabalho de cada um gritar o seu voto para que essa coisa seja aprovada. Então, olha que interessante, o Cândido vivia isso e trazia para o nosso universo, que era muito distante do dele nesse sentido, né? Ele trazia para a gente essa coisa. Então, era muito interessante ver isso. E ele fazia isso com imenso afeto, certo? Com imenso respeito pelas pessoas que, de uma forma ou de outra, tinham uma coisa de participação que era muito cara para ele, né? Era muito querida dele, e que, de repente, ele se via incapaz de atender com naturalidade, né? Então, assim, era muito legal. Eu participei do movimento dos engenheiros com ele, nós participamos durante muitos anos, né? Na verdade, não foram muitos anos, foi até 81, 82, que a gente participou do movimento dos engenheiros, depois aí surgiram outras coisas de a gente fazer outras coisas, né? Mas era assim, era realmente uma figura, essa coisa do entusiasmo que ele tinha e da coragem que ele tinha de se meter em ambientes completamente diversos, né? E hostis, potencialmente hostis, porque você não sabe como, né? O que vai esperar. Um marco nessa história também foi a viagem para Paraíba que a gente fez, a convite do famoso Mário Toscano, que infelizmente não está aqui entre nós, né? E o Mário Toscano convidou a gente e nós fomos. Fomos lá, a Beatriz, eu, a Marisa, Stumpf, o Cândido e tal. E o Cândido andando de cadeira de roda, certo? E aí chega no aeroporto, os caras falam para mim, como é que a gente faz para subir ele? Eu falo, cara, não é para mim que você tem que perguntar, você tem que perguntar para ele. Ele só está na cadeira de roda, ele entende tudo e conhece muito melhor do que eu a situação, né? Ou seja, a gente não tem essa percepção também, né? Se o que o Humberto falou, eu tenho aquela foto, viu, Humberto, do ônibus, se eu soubesse, eu teria te passado. Mas essa história, então, assim, tratavam como débil mental alguém que não é débil mental, alguém que é brilhante, como disse a Marina agora, né? Mas as pessoas tendem a tratar como débil mental alguém que é deficiente. E isso foi uma coisa, então, que a gente aprendeu com o Cândido. Felizmente, a gente aprendeu isso mesmo com o Cândido. E eu levei isso para o resto da minha vida, tá? Essa história de que, cara,
Meu filho, ele é só deficiente físico, ele não é débil mental. Tá? Ele é uma pessoa brilhante. Esquece essa história. Trate-o como uma pessoa brilhante e não como um débil mental. Aprendemos com eles. Pessoal, Fernando, deixa eu só falar rapidinho. Claro, Eduardo. Eu vou precisar sair e o meu maior desespero, quando a Marina começou a contar que o Cândido vinha fazer o doutorado, estava tentando fazer o doutorado aqui, é que só tinha eu para ser o orientador de doutorado dele. Como que eu ia ser orientador de doutorado do Cândido? Eu quase morri, certo? Mas, infelizmente, ele acabou não concluindo. A Unicamp não deu um doutor honoris causa para ele. Ele tinha todas as condições de fazer isso. E eu lamento muito isso daí. E eu só queria dizer o seguinte, eu vou precisar sair da nossa reunião, dessa homenagem, mas está sendo gravada, graças a Deus. Então, eu queria só dizer assim, gente, foi muito bom ver todos vocês, ver essa homenagem ao Cândido, essa pessoa maravilhosa, certo? Pena que eu ainda não ouvi o Sérgio, mas eu vou ouvir o Sérgio na gravação. E dizer a todos aí, olha, foi maravilhoso, muito obrigado. E desculpe, viu, de cortar bem no meio aqui. Um abraço para vocês. Tchau. Tchau, tchau, Eduardo. Abração, Eduardo. Eduardo trouxe um ponto interessante aí, essa questão do título, né? Isso é uma coisa que deu uma Posso ideia falar boa uma aqui. coisa aí? Claro, por favor, Flávio. Bom, o meu depoimento aqui, entre aspas, depoimento, é bem diferente de vocês. Eu conheci o Cândido quando ele veio para o Rio fazer o mestrado na COP. Eu estava lá no 2º ano na engenharia biomédica e ele veio, na época, a engenharia biomédica não aceitava alunos engenheiros, só médicos aquele ano. O coordenador da época era o então Drance Matos Amorim ainda, no início, e com isso ele foi para sistemas. Mas ele acabou fazendo na área de biomédica, a gente se contactou. E o meu depoimento, basicamente, que eu conheço ele com outro ângulo, né? Quer dizer, eu vou dizer uma historinha aqui, entre aspas, é que, de certa forma, mais ou menos, não vou dizer 100%, mas ele teve uma certa influência no meu casamento com Tereza. E eu e a Tereza, de certa forma, temos uma influência no casamento dele com a Joana, porque a Tereza é irmã de Joana, de Salvador. Então, digamos assim, foi numa certa forma que eu digo, porque eu morei praticamente 1 ano com o Cândido, num apartamento em Botafogo. Eu ficava num quartinho lá e ele no outro quarto, evidentemente. E sempre fazia umas reuniõezinhas lá e começava a chegar gente lá. E teve um sábado, tínhamos lá umas 4 pessoas jogando baralho, tomando uma cervejinha, chegou mais uma, chegou mais 2, chegou mais 10. Quando a gente viu, de meia dúzia de cerveja, tinha um monte de cerveja bebida, e lá que eu tive mais contato até com a Tereza. Eu a conhecia já, que ela fazia também mestrado em sistemas, com o Cândido. E mais adiante, quando ele foi para São Paulo, a Joana, irmã dela, teve um problema, precisou se internar, e a Tereza, a gente falou, Cândido, vai lá visitar a Joana. E aí ele foi, segundo dizem a história que contaram, eu não estava presente, ele chega lá com um ramo de rosas, não conhecia a Joana ainda, se apresenta e, em pouco tempo, estavam juntos. E daí surgiu, né, ficamos concunhados, digamos assim, né, e vivemos bastante contato, né, como não envolvendo, digamos, diretamente em pesquisas, coisas assim, mas tínhamos bastante familiar, né? Contatos, íamos lá em São Paulo, estávamos com ele, algumas vezes em Salvador, reunimos uma família toda, as crianças, né? E, além disso, evidentemente, a parte científica, a gente teve muito contato na época da SBEB, a gente discutia muitas coisas do desenvolvimento da SBEB, então tínhamos reuniões na véspera da eleição da diretoria, a gente se reunia nos quartos, e ficamos eu, ele, Fernando, Janela, debatendo quem vai ser o presidente, quem vai ser... Então, esses eram nossos envolvimentos. Ele sempre foi, então, uma pessoa, do meu ponto de vista, como eu conheci, pessoalmente, né, como um cunhado, e excelente para contar histórias,
e uma ótima pessoa, né? Então, eu tenho grandes lembranças dele. Eu só queria falar, eu espero que o Celso me perdoe, mas a história do Rio Piberibe e o Cabibaribe se encontram para formar o Oceano Atlântico, que eu me lembro, ele contava para mim assim, vocês vão me perdoar, o Celso diga que eu estou errado ou não. Ele dizia, Recife, cidade pequena, porém decente, onde o Capibaribe e o Beberibe se encontram para formar o Oceano Atlântico. Em cada janela, um marã, em cada esquina, um marã. Acho que deu para entender. Era isso que ele falava para a gente na família. Não sei se o Celso ele contava essa história com o resto do versinho ou não. O Celso pode me corrigir aí. Você tem uma memória melhor do que a minha. Ele era ótimo para contar causos, realmente, né? A gente se divertia bastante. Fizemos muitas festas lá no sítio, acho que nessas que vocês tiraram foto eu não estava em São Paulo, né? Eu estava no Rio, não podia ir. Mas sempre que a gente ia para São Paulo, íamos para lá e nos encontrávamos lá, fazíamos muitas festas, passávamos Natal, várias reuniões de família, né? Em Salvador, algumas em Recife. Infelizmente, ele nos deixou ainda jovem, né? E para todos nós aí, como o pessoal que contactou ele sempre foi um cara muito importante e interessante no ponto de vista geral. Então, eu não estou falando como vocês têm a história dele como INCOR, né? Eu me lembro quando ele foi para o INCOR, ele inclusive me convidou para ir lá também, mas eu falei, não, eu vou para o meu doutorado na Inglaterra. Então, e aí acabei voltando, ficando na biomédica, ele foi desenvolvendo o INCOR. E acho que um pouquinho que eu queria dar esse meu rápido alô para vocês, né? Trazer um pouquinho da história mais pessoal, digamos assim, não ficar tão na parte de científica, pesquisa, INCOR, né? Informática médica, SBEV, mas algo que, digamos assim, toca a gente aqui, a família, né? Como pessoal. Né? Então, o Bruno, excelente, Flavinho. O Celso aí, a Lúcia, que são da família, eu também sou concunhado, né, de certa forma. Como eu falei, nós casamos com as irmãs. Então, muito bom. Um abraço a todos aí, fico contente em ver que está aí nesse... Então, a primeira vez que eu vi o Cândido, ele andava de muleta ainda. Isso. E chegou no Rio de Janeiro, lá, e foi. Ele tinha formado em sistemas, mas ele estava trabalhando em informática. Não era nem informática em saúde ainda. Ele estava na bioengenharia do INCOR. Alguns dos colegas do INCOR talvez não conheçam isso. Mas aí houve um pau daqueles, que eu esqueci agora a liderança da bioengenharia, também não importa muito. Teve um entreveiro lá, e a solução, então, entendida. E, claro, o Cândido tem um enorme suporte do professor Zerbini, desde da oficina Coração Pulmão Artificial, e com isso, e com o que aconteceu foi que o INCOR tinha acabado de gastar cerca de, na época, 3 milhões de dólares em equipamentos HP, eram 5 ou 6 computadores HP, 4 dos quais na divisão de informática em saúde, e o Cândido foi convidado para liderar aquela área, que era uma área que estava zerada. Quando eu entrei, gente, eu entrei em agosto, 2 de agosto de 79, a área ainda estava zerada, não tinha nada de relevante acontecendo, a não ser aquilo que já veio nas próprias máquinas da HP, que incluíam exames de medicina nuclear, como resolução de 64 por 64 pixels, né? Que era assim, não é muito diferente do que se faz hoje, mas o display era um desastre total, porque era tudo a tecnologia que se tinha naquela época, né? Então, assim, eu tive a sorte, veja a sorte que eu tive, né? Eu defendi em julho, 5 de julho de 79, em 2 de agosto, eu comecei a trabalhar no INCOR. Né? E assim, eu tive a resiliência, eu acho que isso foi um mérito meu, que eu confiei no Cândido, confiei no professor Fúvio e na perspectiva de que haveria contratação à frente, que de fato aconteceu. Né? E eu me lembro uma coisa muito curiosa, que o meu salário era mais ou menos, mais ou menos. Gente, perdoem a minha idade também, tá certo? Então, pode sujeito a erros. Mas eu me lembro que eu ganhava no INCOR 3 vezes a bolsa FAPESP,
que era que eu tinha. Na verdade, eu tinha uma bolsa da IBM. Eu era um felizardo que eu tinha uma bolsa da IBM que era um pouquinho maior. Então, era 3 vezes que eu ganhava na IBM, na bolsa da IBM, e depois, quando eu fui contratado, eu passei a ganhar 3 vezes a bolsa. Ou seja, eu passei a ganhar 9 vezes a bolsa de mestrado, né? Quando eu fui contratado no Incor, que era uma coisa assim maravilhosa e que também foi meu primeiro emprego e assim se manteve por 16 anos, né? E isso, e o Cândido garantia que as coisas acontecessem. Ele era muito legal, assim, que ele ajudava a segurar as pontas, que dizia, cara, confia que vai sair, tenha paciência. Ele não enganava ninguém, mas ele transmitia essa coisa da motivação e da confiança, né? Então, isso é que é fazer dele um líder nato nessa história. Na época, ele conversava com o Dr. Tucídides, que alguns de vocês vão se lembrar, fazendo sequenciamento de qualquer coisa para o rim. A história do marca-passo que o Marco contou é sensacional. O Incor liderava a base de dados nacional de implante de marca-passo, porque até então, quer dizer, e mesmo depois disso, durante muitos anos, né, o cara tirava um marca-passo e vendia o marca-passo como novo. Chocante, não? Né? E a história do banco de dados de marca-passo era garantir que o número de série de marca-passo fosse reconhecido antes que ele fosse implantado novamente, né? E o Cândido era essa liderança que juntava esses pedaços tão relevantes para a nossa história na cardiologia. O Fernando, se me permite. Claro, Celso, fique à vontade. Eu ia me inscrever para falar de um outro, mas você falou que conheceu o Cândido andando de muleta. O que talvez não seja sabido pelos contemporâneos é que, quando ele saiu de Recife, depois do atentado, e foi fazer o tratamento na ACD em São Paulo, os médicos diziam que ele não poderia usar muleta por conta da altura da lesão. E ele convenceu os médicos, fez lá o estudo lá do pêndulo, da alavanca, o que é que seja, e ele usava uma armadura para estabilizar o tronco, uma cinta, e, para surpresa dos médicos, conseguiu, ele se locomoveu durante vários anos de muleta, o que era inesperado para os médicos que o tratavam. Quando eu me inscrevi e tentei falar antes, era porque mencionou-se aí um pouquinho a questão do atentado à Cândido. Eu queria só dar um detalhe para lembrar um pouco onde ele passou, deixou marca. Ele era o presidente da União de Estudantes de Pernambuco. Ele estudava engenharia, tinha 22 anos, quando veio o AI-5 em 68. E houve a perseguição generalizada e Cândido teve que ir para a clandestinidade. Nossa casa foi invadida várias vezes, saqueada. E quando ele estava num ponto de ônibus, uma certa noite, parou uma Rural Willys com alguns agentes, que depois se identificou, oficiais da P2 da Polícia Militar, e de revólver em punho tentaram obrigá-lo a entrar na Rural Willys. Ele tentou correr, foi baleado, e foi assim um atentado. Ele levou 2 tiros, um que atingiu a medula e o outro que entrou pelo óculos e resvalou. Ele tinha uma cicatriz no supercílio por conta disso. Ainda bem que ele tentou correr, porque um mês depois, o mesmo grupo sequestrou o padre Henrique, que era o principal assessor de Dom Helder Câmara, cujo corpo apareceu no dia seguinte, serviciado nas matas da cidade universitária. Ou seja, se Cândido não tivesse corrido, ele teria sido o primeiro. Bom, o fato é que ele era uma liderança, e só para registrar, onde ele passa, deixa marca. Atualmente, depois da democratização, a União de Estudantes de Pernambuco foi refundada, e hoje em dia se chama União de Estudantes de Pernambuco Cândido Pinto. Que bom. Que bela história, Celso. Que bela história, não sabia disso. Sensacional. Sensacional e merecido. Eu sabia do viaduto que leva o nome dele. É a ponte do Shoa. A ponte. A ponte da torre. E eu acho que ele merece que tudo tenha o nome dele. Mas eu me lembrei quando o Marco falou
eu acho que o Cândido tinha aquele negócio para todos nós, Marco, porque ele falou para mim também, ele falou, olha, Humberto, eu não tenho nada para te oferecer aqui, eu não sei o que você quer. Primeiro que você é médico, você não entende desses negócios, e nós não temos bolsa, não temos nada. Eu falei, mas não dá para usar uma mesinha? Você pode usar a mesinha lá no canto. Esse computador que está aí atrás, minha primeira missão séria no Incor foi rebobinar as fitas de papéis perfurados que iniciavam o boot. O Sérgio me treinou a apertar esses botãozinhos que vocês estão vendo aí do lado para poder carregar o início do bootstrap que fazia com que a fita fosse lida, e eu tinha que cruzar o dedo para que ela não estourasse, porque às vezes ela rompia e daí a coisa complicava, né, Sérgio? Mas ele tinha essa coisa de dizer seja bem-vindo, mas ao mesmo tempo falar, cara, não vai ser fácil, tem que trabalhar e tem que dar duro, entendeu? Eu acho que ele testava a gente, Humberto. Eu acho que sim. Eu já falava isso. O problema é o seguinte, ele pegou um bando de teimoso porque ninguém desgrudou dele nunca. Eu acho que se olhar a longevidade, eu vejo, depois que eu mudei, passei por algumas outras experiências, olhar para o tempo que cada um de nós teve numa organização só, é uma coisa impressionante. Certamente a nossa média de estadia na organização ela é muito grande. E eu tenho certeza que o Cândido ele é um dos principais fatores para que a gente tenha essa longevidade. Deveríamos ter mais Cândidos. Um ponto também que vocês falaram aqui, eu fui olhar, em decorrência do atentado, da recuperação dele, é sobre que ele foi uma das pessoas que se engajou muito na luta, né, para conquistar os direitos, para que hoje muitos dos direitos que as pessoas com deficiência têm são fruto aí do trabalho que ele levantou. E eu coloquei no Google agora, e foi uma feliz coincidência, porque a gente ia fazer esse webinar na semana passada, dia 6, mas aqui a data proposta para as pessoas com deficiência, acho que é data proposta para o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, e aí teve uma data que foi proposta por Cândido no dia 14 de julho. Eu olhei no Google aqui agora. E hoje é dia 13, né? E a gente ia fazer isso semana passada, mas aí acabou coisa de agenda. A lei é de 14 de julho de 2005. Isso. A lei 11.133. Isso, então eu falei errado, mas eu via... Então. Que institui em 21 de setembro, que foi a data proposta por ele também, próximo da primavera. Está aqui, está na Wikipédia. Eu acho que, falando nisso, são tantas histórias, né, e tantas homenagens, e mais outras que são merecidas, né, que eu acho que está na hora de ter um verbete na Wikipédia, em português. Cândido Pinto de Mello. Ótima ideia, Fred. A gente pode reunir aí muitas pessoas que estão aqui, a gente pode ter essa questão colaborativa de gerar esse registro e deixar na página para ajudar a deixar esse legado, essa memória mais acessível até para as outras pessoas, os mais jovens. Tá? Receber isso aí, é uma excelente ideia. Eu me coloco à disposição de ajudar no que for necessário, mas eu acho que essa é uma excelente ideia. Eu concordo. Eternizar através dessa inserção na Wikipedia. Eu vejo uma coisa que a gente não faz muito no Brasil, na verdade a gente não faz, e esse encontro aqui infelizmente é uma exceção de celebrar as pessoas que fizeram coisas importantes para as pessoas e na área, né? A gente, infelizmente, não temos muito a tradição de fazer isso. E eu vejo muito aqui as pessoas sempre celebrando os mentores,
celebrando os fundadores, celebrando os desbravadores de áreas. E o Cândido ele precisa ser reconhecido mais formalmente. Eu acho que essa ideia da Wikipedia ela é uma coisa pequena, mas ela tem um fator muito forte. Eu acho que é muito nobre essa ideia. Boa ideia. Vamos trabalhar nisso, gente. Eu acho que... Eu estou de acordo também, e acho assim, de iniciar uma tradição, né, Humberto? Tem tantas pessoas que merecem ser reconhecidas, precisam ser reconhecidas, em benefício da área, em benefício de todos, né? Então, acho que aproveitar a oportunidade para começar com o Cândido, eu acho que seria excelente, é uma excelente ideia. E agora, acho que é legal, se for uma coisa puxada pela SBEB, eu me disponho a acrescentar coisas, acrescentar fotos, acrescentar histórias, e acho que vale muito a pena a gente estabelecer uma memória cultural da tecnologia aplicada à saúde. Talvez a gente possa fazer uma coisa mais ampla do que simplesmente a SBEB, mas talvez a SBEB, também por ser, digamos, uma associação mais antiga, mais bem estabelecida, possa puxar essa iniciativa. Eu acho que seria muito legal se a gente fizesse isso sim. E sou disposto a ajudar no que for necessário, a puxar, fazer coisas e o que for necessário. Eu consigo ver as tabs de Wikipedia, ele tem a participação no movimento das pessoas com deficiência, a participação na fundação e fortalecimento da SBIS, participação na SBEB, participação no INCOR, fundação do primeiro serviço de informática médica. Eu ouso dizer que é do Hemisfério Sul. Eu não sei se tem algum outro tão precoce quanto o que o INCOR teve. Tem um monte de coisas que são marcos importantes. E eu me ofereço também para ajudar na versão... Eu sei que eu não estou sozinho, tem muita gente que pode ajudar, mas eu acho que a gente tem que ser, no mínimo, bilíngue nesse negócio, porque eu acho que o que ele deixou transcende só o Brasil, em termos de impacto, para dizer a verdade. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que essa iniciativa pode ser muito, muito, muito importante para, como vocês colocaram, para várias pessoas. A gente pode começar com o Cândido também. E acho que o Eduardo passou aqui, falou rápido, deixou uma ideia que queria propor para vocês. E claro que isso não depende só da gente, porque a gente vai ter que, talvez, propor essa ideia para outras pessoas. Mas, assim, enquanto o professor aqui da UFPE, talvez ele não tenha conseguido lá na Unicamp convencer o conselho, a questão para ter um doutor honoris causa na Unicamp, mas por que não a engenharia biomédica lá na UFPE, Celso? Se a gente começar a pensar, seria com tantas contribuições na área que ele deixou, e hoje a gente tem uma coisa desse tipo, talvez se a gente conseguir, principalmente todos aqueles que aqui estão, que de alguma forma que a gente consiga ajudar a construir uma linha para trazer esses diversos montar uma proposta, evidências, depoimentos e questões desse tipo, porque, com certeza, como ele contribuiu em várias áreas, isso eu acho que com toda a contribuição que ele teve no movimento estudantil, acho que talvez seja possível. O que você acha, Celso? Talvez a gente depois conversar. Sobre isso. Eu me dispõe a ajudar no que for possível. Então, a gente talvez montar uma proposta para ver aí, eu não participei disso, mas ver aí, talvez aqui dentro da UFPS a gente consegue, quem sabe aí com o apoio de vocês, para a gente construir uma proposta aí para apresentar para a comunidade, né? Porque a gente hoje precisa tanto de pessoas, né, de líderes que abracem causas maiores do que aquelas causas individuais, né? E ver o depoimento de todos vocês aqui é muito inspirador, né? Como o Celso próprio falou, né? Das duas mortes, né? Então, é legal ver a chama acesa. Eu era aluno quando entrei no INCOR em 2004, né? Mas para mim sempre foi muito presente esse espírito. Ver que é legal ver a história de
pessoas que, para mim, foram muitas referências, são referências até hoje, e ver que a trajetória, de certa forma, foi muito parecida. O Sérgio me recebeu ali também do mesmo jeito. Eu cheguei lá, fui visitar o Incor, queria trabalhar com alguma coisa diferente lá na minha área, que era talvez com engenheiro eletrônico. E foi bem desse jeito, fui super bem acolhido e fiz. Para mim é muito importante estar aqui nesse momento, ter pessoas que são referências para mim, né? Foram 5 anos muito especiais aí na minha formação, minha casa, assim, até hoje, de coração. Então, eu vejo que para essas pessoas são referência para mim. A história também foi parecida, então eu vejo que o pessoal conseguiu manter também esse tipo de clima, né? Até hoje, né? Bom, a gente não tem opção, deixa eu deixar claro. O Cândido não nos deixou com outra opção na mão. Não tinha, não é opcional. O Hélio está com a mão levantada. Hélio, por favor. Tá. Então, deixa eu... Não, é o seguinte, eu gostei muito da ideia, né? Eu estou falando aqui em nome das BEB, de certo modo, então eu gostei muito da ideia da Wikipedia, e eu me comprometo já amanhã a ver como é que faz, que eu sei que precisa ser um editor autorizado, não é qualquer um que pode escrever, mas aí eu vou procurar esse caminho, saber como é que é. A gente vai precisar gerar um texto e eu vou tentar achar esse caminho para ver algum editor que possa, digamos assim, nos apadrinhar a colocar o texto. Agora, eu queria dar para vocês a minha contribuição da história de emprego no Incor. Eu acho que foi naquele congresso que a gente estava falando lá de 2000 e pouco, lá da criação das BIs, e eu já estava na Fiocruz, já trabalhava na Fiocruz, mas eu queria fazer um projeto de cooperação com alguém do Hospital das Clínicas. E aí eu voltando de Campinas, eu parei em São Paulo, fui no Hospital das Clínicas, e a reunião deu tudo errado, não saiu nada certo. Mas aí eu fui visitar o Cândido, ele levantou a minha moral, mas não me ofereceu emprego. Mas é isso, gente. Então, tomara que sim, que a gente consiga fazer esses verbetes e começar com o Cândido e fazer essa coisa assim das diversas tecnologias. Acho uma excelente ideia. Carlos, eu me despedindo aqui, só queria dizer que eu estava num grupo discutindo possibilidade de algumas atividades acadêmicas na área de tecnologias assistivas. Estava com a professora Isabel Madeira Maior e ela, ao saber que eu estava nessa reunião agora, ela disse, e o grupo todo respondeu, Cândido Pinto de Melo presente. É isso. Boa noite para vocês. Boa noite, Felipe. Boa noite, obrigado. Ok, gente. Temos mais depoimentos, casos. Esse é um momento assim, emocionante para todos aqui, com certeza. Pode ser um momento interessante. Claro que o carinho, o amor e a gratidão que todos têm, muitas vezes é muito maior do que assim, uma fala de alguns minutos é pequena para representar tudo isso, né? Mas, por outro lado, esse é um momento que vai ficar registrado tudo então, assim, se alguém mais quiser aproveitar a oportunidade agora para deixar algumas palavras aí, que aí depois a gente pode encerrar a gravação e continuar aqui. Eu reservei a sala, como falei, por mais tempo, mas acho que esse é e principalmente fica uma mensagem, como o Celso colocou, né? Se para as pessoas que estão aqui, que são amigos e de alguma forma tem essa gratidão para eles, imagina essa mensagem ser vista pelos parentes, filhos e outros. Então, eu acho que o quanto mais a gente puder deixar esse momento especial para eles, é uma forma deles estarem de volta com o Cândido, né? Então, se alguém ainda que não falou, que sentir a vontade de falar, acho que seria muito especial.
Bom, Fernando, bom, vocês sabem, as pessoas que me conhecem sabem que sou de poucas palavras, mas eu não tenho palavras de gratidão para o Cândido, né? E, sem dúvida, parafraseando o Humberto, uma vez o Humberto falou que o Cândido ele é muito mais do que um engenheiro, muito mais do que um profissional, ele era um professor, né? E eu digo que completaria, né, a frase do Humberto dizendo que ele foi, para mim, pelo menos, um professor da vida, né? Que eu sou hoje um professor, né, de certa forma, favorecido, né, pelo Cândido, mas a disciplina mais importante, sem dúvida, é a disciplina da vida, né? E o Cândido foi, para mim, esse professor, né? Então, eu sou eternamente grato ao Cândido pelo exemplo de retidão, de generosidade que ele teve, e viva o Cândido, viva a memória do Cândido. Muito bom, Sérgio. Eu gostaria também de falar rapidamente. Claro, por favor. Eu conheci o Cândido a primeira vez em São Carlos. Ele foi dar uma palestra e me chamou a atenção. Lembro o Gil empurrando ele na cadeira de rodas. Não sei se vocês aí, quantos de vocês conheceram o Gil. Mas eu não sabia a história do Cândido, por que ele estava em cadeira de rodas. E conheci durante alguns anos. Teve uma época que eu estava morando na Europa e voltei da Europa por um período. E aí eu estava aqui no interior, passei na loja dos meus tios e vi o meu tio que tinha lido uma matéria na Folha de São Paulo sobre o atentado ao Cândido. E meu tio estava ali revoltado, chorando por ter lido aquela matéria. E eu li na hora que eu li, desculpa, na hora que eu li a matéria, eu falei, eu conheço esse cara, é amigo meu. E eu não sabia dessa história. Eu achava que ele estava na cadeira de rodas, nunca tinha perguntado para ninguém, eu achava que ele estava na cadeira de rodas por alguma paralisia ou coisa do tipo, né? Aí eu fiz questão de ir a São Paulo para dar um abraço nele. E aí ele me contou a história do atentado pessoalmente. Então, sempre que eu passava por São Paulo, eu fazia questão de dar um pulo no Incor e dar um abraço no Cândido. E quando eu soube que ele tinha morrido, claro, eu me tranquei, fiquei muito triste. Tem algumas outras histórias, mas acho que essa é a mais forte da passagem do Cândido na minha vida. Salve, Cândido. Salve, Cândido. Muito bom, Edir. Muito bom, Edir. Belo depoimento. Eu não sabia dessa história, viu, Edir? Também te conheço há 40 anos e não sabia dessa história. Muito bom. Aliás, tem uma coisa nessa história que eu acho que muita gente aqui vai reconhecer. O Cândido nunca usou o atentado como cartão de visita dele. Nunca, jamais. Ele não usava nem para promover as ideias, os ideais que ele almejava, nem o contrário. É isso mesmo. Isso é uma nobreza. Se a gente pensar, conhecendo a dureza que a vida foi por causa desse atentado, não tem... Então, Humberto, e aí você me lembrou uma outra história que tinha... chega a ser hilário de tão ridículo que é. Mas nos tempos, era, sei lá, final dos 79, começo dos 80, tinha visita da Escola Superior de Guerra ao Incor. Verdade. Imagina verdade. só.
Escola Superior de Guerra visitando o INCOR. E os caras chegavam, todos formaiões, para conversar com a gente, e a gente tinha que dar atenção. E o Cândido, nem tchum, né? O Cândido respeitava o protocolo com perfeição, né? Mas eu lembro aí, um membro, um estudante da Escola Superior de Guerra, olhando para um computador desses 11 dos 2100 que estão nas costas do Humberto aqui, ele botava a mão nas costas assim, olhou seriamente para mim, olhou seriamente para a máquina e falou assim: isso é que é um cérebro eletrônico? E claro que eu disse que sim, né, que eram computadores, mas era um cérebro eletrônico. Mas o Cândido, imagina, o Cândido se comportava, sempre se comportou como um príncipe, né? Sempre foi um príncipe nessas horas, não tem? Porque a separação entre o trabalho dele, né, e as convicções sempre foi muito clara, e ele transmitiu isso para a gente, ele dava segurança para a gente. Não se esqueçam que o Tancredo morreu no INCOR, certo? Em 85. Não se esqueçam disso. E o Cândido era um príncipe nessa história, era um príncipe, ele tratava tudo com clareza do que a gente pode e o que a gente não pode fazer, era clareza total. E transmitiu isso para a gente de uma maneira que a gente nem percebeu, né? Mas foi transmitido para a gente com brilhantismo. Ele sofreu esse atentado em função da ideologia dele, mas ele nunca foi panfletário com a gente. Exatamente, nunca. Nunca, jamais. Nunca. O Lincoln e Humberto, a questão é a seguinte: uma das palavras que vocês levantaram, se eu me lembro, é integridade. Isso é justamente ser íntegro. O Cândido era isso, era uma pessoa íntegra. Na definição máxima da palavra, né? Porque exatamente. É um nível que eu posso ambicionar, mas eu tenho comigo que atingir esse patamar é quase impossível. A não ser para algumas pessoas muito especiais. O Cândido era muito especial, certamente. E ainda é, né? Celso, nós não vamos deixar a segunda morte acontecer tão cedo, então... Obrigado mais uma vez a vocês todos. Se depender do nosso amor pelo Cândido, porque eu acho que amor é uma palavra que a gente não usa com muita frequência nesses... Mas eu não sei outra que consiga juntar tudo, né? O afeto. Bom, gente, eu acho que eu vou pedir permissão para sair, mas é tão bom ver vocês aqui, como é bom. Bom, mais uma vez aí, obrigado a todos, em nome da família. Abraços a todos, então, Celso. Eu não vi a Ana e não vi o Bruno por aqui, mas manda um abraço para eles, por favor. O Bruno está aqui, ó. O Bruno está aqui embaixo. É que para cada um aparece um lugar distinto. Em que nome você está aqui? Se você quer falar alguma coisa, abrir a câmera, não sei se consegue. Também se tem mais alguém mais que queira... O Bruno eu estou vendo aqui, mas não abriu a câmera nem o som. Mas, de qualquer maneira, saudade de vocês, viu? E gostaria de saber como é que vocês vão, tá bom? Prazer rever todos os amigos aí. Igualmente, Celso, igualmente, viu? Igualmente. Muito bom, pessoal. Cláudio, vamos lá? Pode falar, Cláudio. Na verdade, eu queria fazer rapidinho, eu sei que vocês já estão terminando aqui, mas eu, enquanto estava ouvindo e escutando aqui, eu acho que realmente o que o Cândido plantou, o Fernando e eu, com certeza, passamos no INCOR, né? Esse grupo aí, o Sérgio, o Lincoln, Humberto, Marco, foram tão brilhantes, mas principalmente, né, amorosos conosco, nos receberam sempre muito bem, compartilharam o melhor que eles sempre tiveram, que foi conhecimento.
Então, eu acho que isso é a Marina, né, a Silvia, muito bom ter visto hoje. Vocês sempre acolheram todos que passaram por lá. Eu tive a minha experiência com o Cândido também, na época de aluno, ele carona para a Unicamp, a gente podia bater papo, a gente podia conversar, mas eu acho que aqui o que me fez entender da importância do Cândido foi esse grupo de pessoas que ele criou no INCOR junto com ele, né? Junto com o departamento, mais que um departamento de informática dentro do hospital, ele criou um departamento de seres humanos que sempre estão se doando e trabalhando em conjunto. Então, eu acho que isso foi uma aglutinação muito, muito boa e a gente vê isso continuando, né? O carinho de vocês com todos, né? Eu não tive essa convivência tão grande de festas com o Cândido e tudo, mas tive muitas caronas, conversas, a época que ele foi operado, ficava de bruço, tempos, dias, eu adorava ir lá bater papo, desculpa para dar comida, para conversar, mas era bater papo, né? Para a gente sempre aprendia. Então, eu agradeço, né, essa oportunidade, Fernando, de você ter colocado todos eles aqui juntos. Parabéns pela essa iniciativa da SBEB e, com certeza, eu também estou aí para ajudar a fazer construir essa Wikipedia e deixar isso como legado para todos. Né? Obrigado pela noite maravilhosa aqui que eu passei com todos vocês. Obrigado a você. Bom, Cláudia. Tá bom. Com certeza, acho que todo mundo, né? Todo mundo tem levado essa sementinha aí para onde leva. Você aí no Paraná, eu aqui, Humberto, Sérgio lá na Poli. Outro dia eu fui lá no INCOR e vi lá a unidade do mesmo jeito, viu? É Diego, né, Sérgio, que está lá? É Diego? Diego, que também recebido, acho que da mesma forma, né? Então, assim, o espírito vive ainda, né? O Bruno acabou de colocar as palavras no chat aqui. Ele agradeceu demais as lembranças, os testemunhos. Ele não sente muita vontade para falar, a gente compreende totalmente. Eu queria, então, agradecer a todos pela presença. Tá? Aqui, para a gente foi um momento especial. A ideia era essa mesmo, tentar fazer um momento mais intimista, mas, de certa forma, para não deixar criar esse registro, né? E também a gente precisa contar as histórias das grandes pessoas que fundaram as bases. O tempo passa, a gente vai se deixando se engolir pelo monstro do cotidiano, né? E às vezes a gente esquece de relembrar e de reviver a chama que as grandes pessoas, os pioneiros, os precursores aí deixaram para a gente e os líderes que foram pavimentando esse caminho, né? Então, é muito bom ter esse momento. Acho que a gente sai daqui com algumas tarefas boas, né? Que acho que vão ser bem interessantes, vão deixar o desafio. Queria agradecer a presença de todos. João, não tinha falado, você, João Salineta, aí, também colega lá Federal ABC do INCOR. Se alguém mais quiser, eu vou deixar o link, o Humberto, Max, é da última palavra. Depois a gente encerra a gravação. Quem quiser ficar aqui ainda conversando um pouco mais, e acho que já está de bom tamanho, assim, Celso também, deixa a última palavra aí, quem quiser. Não, assim, em 30 segundos, agradecer a todos, foi uma noite muito legal, pena que a gente não se encontra presencialmente, mas não faltará oportunidade. Todos nós vamos viver muito ainda pela frente e vamos ter a chance de celebrar em ocasiões como essas e outras. Obrigado a todos, obrigado, Fernando, por ter organizado isso, Sérgio, por ter providenciado a informação, ao Hélio, por ter topado a coisa, e a todos que aqui estão presentes por terem participado. Adorei, foi uma noite memorável, memorável mesmo, e acho que a gente precisa encerrar isso quando está no seu pico, que é nesse momento. Obrigado a todos. Bom, eu não posso deixar de dizer como é bom trazer o melhor que a minha vida me proporcionou aqui, tão longe fisicamente, né? E me sentir de novo parte desse grupo, né? É uma coisa muito boa. Eu queria fazer um desafio para nós. Num tempo adequado, repetir isso fisicamente. Eu acho que a gente está precisando um pouco também do toque.
aquilo que o Cândido fazia, que a Silvia lembrou bem, ele sempre pegava no braço da gente e falava: Humberto, precisa prestar atenção, mas ele estava agarrado no meu braço naquele momento. Então, um abraço a todos, uma boa noite e é muito bom estar com vocês. Bom, acho que o Cândido marcou a vida de todos nós e acho que é um grande prazer poder ter lembrado dele aqui, né? Eu nunca mais vou esquecer dele e foi muito bom estar com vocês. E obrigado, Fernando, por poder providenciar toda essa infra para a gente falar um pouco dele, né? Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado a todos. Boa noite. Até mais. Boa Obrigado. noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Grande Obrigado. dia para Fernando, todos. obrigado.